Salve, salve, rapaziada, beleza? Professor Samuel aqui para falar hoje sobre os movimentos sociais do campo. Tema aí bem importante, né, gente? Bem relevante da gente entender. Tema bastante cobrado no Enem, aparece bastante. É um movimento também importante da gente levar em conta para o vestibular da URGS, né? Então, a URGS tem linhas de estudo, linhas de pesquisa que abordam os movimentos sociais do campo e por isso a gente tem que entender a relevância de estudar esse tipo de questões, beleza? Então, gente, eu quero começar, né, falando um pouquinho da estrutura fundiária e daí a gente vai avançando a linha de raciocínio. Poderia fazer outra ordem, mas vamos trabalhar nessa ordem que eu acho que vai ser bacana. Rapaziada, quando a gente fala em estrutura fundiária, a gente está falando sobre a estrutura da distribuição das terras no campo brasileiro, né? Da distribuição de terras agrárias. E a gente vai ver que a referência que a gente toma hoje de estrutura fundiária, até para denominar o que são latifúndios, ela vem, né, de uma estrutura fundiária criada junto com o Estatuto da Terra, junto ali com a própria criação do INCRA aqui de 1964. E qual que é a referência que a gente começa a ter para uma possível reforma agrária, para uma possível distribuição de terras? A gente estabelece que o módulo rural é basicamente, né, a quantidade, né, como se fosse a fração mínima de terra que uma família precisaria para sobreviver. Fração mínima de terra. Ou seja, se eu vou distribuir a terra, que seja numa quantidade em que seja possível de uma família conseguir sobreviver a partir dessa terra, porque senão não vai fazer sentido. Então, isso a gente chama de módulo rural. E daí o módulo rural, ele vai de 5 a 110 hectares. Daí vocês podem me perguntar, mas professor, como é que o módulo rural ele pode variar tanto, né? Porque, por exemplo, né, se tu recebe uma terra numa região de pecuária extensiva, cara, tu vai precisar de muitos hectares. O quão distante a tua terra está de centros urbanos, né? Então, uma terra de 5 hectares muito próxima de um grande centro urbano pode ser um lugar ali de, né, produção de hortaliças que seja viável economicamente, mas 5 hectares no meio da Amazônia, né, distante de centros urbanos, não vai ser viável. Então, a gente vai ver que esses 5 a 10 hectares levam em conta diversas coisas, né? O quão distante está de centros urbanos, qual que é a atividade econômica prioritária daquele local, né? Qual são as atividades econômicas que são viáveis, são utilizadas. Então, a gente vai ter essa variação. Pode ir desde 5 até 110 hectares. E por que é interessante a gente pensar sobre essa ideia de módulo rural? Porque quando a gente fala em latifúndio no Brasil, tá? A gente está falando em algo que diz respeito, né, a essa referência. Então, talvez o que seja um latifúndio numa região não vai ser um latifúndio em outra região. Quando a gente fala, né, em minifúndio, a gente vai ver que são propriedades com menos do que um módulo rural. Ou seja, são propriedades que, teoricamente, não são viáveis economicamente, tá? Então, não são, é tipo menos do que o mínimo. E a gente vai ver que grande parte dos empregos rurais, né, dos trabalhos rurais, vão estar nos minifúndios. Então, eles empregam mais do que os latifúndios. Pequena propriedade são propriedades consideradas de 1 a 4 módulos rurais, média propriedade de 4 a 15, tá? E grandes propriedades são propriedades maior do que 15 módulos rurais. É o que a gente chama de latifúndio. Então, a gente vai ver que o latifúndio ele pode ser considerado por extensão, né? E também latifúndio por produção, que seria as regiões que não se produzem. Então, a gente vai analisar a partir dessa referência que surge lá em 1964, com o Estatuto da Terra. Mas, gente, quando a gente fala de estrutura fundiária, a gente teve uma noção ali de como é que se organiza. Beleza, mas vamos pensar a realidade brasileira. O Brasil tem uma grande concentração de terras. Ah, é mesmo, professor? Como que funciona isso? 3% das propriedades ocupam 6% do espaço e 88% das propriedades ocupam 2% do espaço, ou seja, o espaço está mal distribuído. No Brasil, a gente tem terras muito concentradas na mão de poucas pessoas. E como é que a gente chega a tal situação? Rapaziada, então a gente tem um processo histórico, né? Então, vamos pensar assim, a gente pode atribuir a vários fatores, eu vou comentar alguns aqui. Tipo, se a gente for pensar na história do Brasil, a gente vai ver que uma das primeiras, né, estratégias de distribuição da terra foram, por exemplo, aquelas capitanias hereditárias, né?
que eram grandes pedaços de terra que as pessoas recebiam para fazer delas produtivas, né? Então, a gente vai ver que eram famílias da elite que recebiam, ganhavam pedaços de terra, né? Depois a gente vai ter também, né, um processo de doação de terras. Olha, as terras não valiam muita coisa, eram terras num lugar distante, né, que a terra vale o que se produz nela, então, como era difícil produzir, o acesso, a viabilidade se doava, mas para famílias de elite. Só que a gente vai ver que o Brasil vai crescendo, vai se desenvolvendo em alguns aspectos, né? E a gente vai ver que ali no século XIX, a gente vai ter o movimento de afrouxamento da escravidão antes da abolição da escravatura, né? Então, lei do sexagenário, lei do ventre livre e tal, começa a se diminuir, né? Começa alguns escravos até comprar sua própria alforria, e daí a gente vai ver que isso acaba sendo visto como uma afronta, né? Esses escravos ocuparem terras, né? Bah, como que a elite vai ficar com isso? Então vai surgir em 1850 uma lei chamada Lei de Terras. Rapaziada, e a Lei de Terras ela vai estabelecer algumas coisas que vão ser importantes para a gente pensar na concentração fundiária brasileira. Ela vai restringir a posse, não tem mais posse de terra. Hoje em dia, né, se tu fica numa terra por mais de 5 anos, consegue entrar com um processo de uso capião para reivindicar ali a propriedade, né? Então, aqui a lei de terras, ela proíbe a posse, ou seja, uma pessoa não pode ganhar a propriedade pela posse da terra, isso já acaba inibindo, né? Que sei lá, escravos libertos consigam terras. Ela estabelece uma fração mínima para venda, né, de grandes extensões. Tu somente pode comprar a terra, então tu não pode ter o acesso por meio da posse. Grandes extensões e ela restringe, né, essas compras, né, para pagamento à vista. A lei de terras ela estabelece algumas coisas que quando a gente analisa sobre esse viés, a gente vai ver que na real a lei de terras ela tinha uma finalidade de impedir que pobres tenham acesso a terras, que negros tenham acesso a terras, que indígenas tenham acesso a terras, né? Então a gente vai ver que, cara, isso é um. A gente fala de concentração fundiária e a gente tem que pensar na concentração fundiária como um processo, né? Porque tudo foi confluindo para isso. E hoje a gente vai ver, né, que o agronegócio, com muito investimento, né? E o agronegócio, ele tem o seu mérito econômico no Brasil, principalmente do ponto de vista de exportação. Então, isso não é uma crítica ao agronegócio como um todo, mas a gente também tem que ser crítico à concentração fundiária, entendendo que uma agricultura muito lucrativa, que é o caso do agronegócio, ele acaba muitas vezes engolindo o pequeno, né? Engolindo as pequenas propriedades que não são tão lucrativas. E isso a gente vai ver que faz com que a gente enxergue hoje ainda um processo de concentração fundiária, tá? Então não é uma questão de demérito, é uma questão de análise da realidade do agronegócio extremamente lucrativo adquirindo propriedades menores. Então, o grande engolindo o menor à medida com que ele avança. E isso tem a ver com a forma como o Brasil se coloca num capitalismo globalizado, né? Então, a forma como o mundo enxerga o Brasil enquanto celeiro agrícola, né? Então, o Brasil não produz esse tanto de soja por causa de uma demanda nossa, ele produz por causa de uma demanda internacional, global, beleza? Então, a gente vai ver que é importante a gente levar em conta essa situação de uma grande concentração fundiária. Então, né, não precisa ser um gênio para a gente entender que sim, podemos associar a nossa estrutura fundiária a uma realidade de concentração fundiária. E daí fica pairando no ar, né, essa ideia de reforma agrária. Pô, então o que que seria reforma agrária, gente? Não sei se tem alguém aqui que não ouviu falar no termo, acredito que a maior parte tenha ouvido falar, mas a reforma agrária, ela seria basicamente a redistribuição de terras. Ou seja, a gente tem terras distribuídas de uma forma inadequada, talvez. A gente tem terras que as pessoas, ao invés de adquirirem de forma legítima, elas adquiriram por meio de grilagem, né? O que que é grilagem? É quando tu forja o documento, né? Então, grilagem, a origem da palavra vem de pessoas que pegavam um documento, botavam, meu avô recebeu essa propriedade e deixava aquele documento dentro de uma gaveta cheia de grilo e os grilos ali em cima daquele documento, né, cagando, sei lá, comendo, e daí acabava deixando um papel mais amarelado para parecer que era um documento muito antigo.
Então, isso é uma forma, né, ilegal, é uma falsificação de documentos para acesso a terras. Então, a reforma agrária, ela coloca, né, coloca em xeque isso. Se tem pessoas que acessaram a terra ilegalmente, que elas sejam distribuídas para pessoas que querem acessar de uma forma legítima, né? Então, muitos dos latifúndios do Brasil são oriundos de grilagem. Então, não é que, não, a pessoa comprou o seu trabalho, sabe? Então, a reforma agrária preza por uma redistribuição de terras, mas a gente vai ver que o que é importante, gente, a reforma agrária, ela tem um respaldo constitucional. Então, não sou eu que estou inventando, não é o MST que está inventando que as terras têm que ser distribuídas. E esse respaldo constitucional, ele estabelece o quê? Que a propriedade no Brasil tem que cumprir uma função social. Qual que é a função social da propriedade rural? Produção. Então, a gente vai ver que o latifúndio improdutivo, ele deve ser redistribuído, tá? Então, quando fala de redistribuição de terras, o pessoal com uma chácara de não tem nenhum hectare em Águas Claras, não, eu não quero que a MST invada a minha terra. Não, não te preocupa, tá? Não tem a menor possibilidade. A gente está falando de latifúndios improdutivos. Então, essa função social, né, ela muitas vezes não é cumprida por latifúndios improdutivos. Se for produtivo, né, ele vai ser distribuído? Não, tá? Então, o que que tu precisa fazer com a tua terra? Se eu estou falando para algum grande proprietário de terra que está com medo, o que que tu precisa fazer? Cara, bota a tua terra para funcionar, para trabalhar, para gerar emprego, para gerar riqueza. É basicamente isso. Então, gente, entendam que esse movimento social, ele não está inventando a roda, ele não está inventando a pauta, ele está pressionando o governo, tá? Os movimentos sociais em prol da reforma agrária, agora a gente vai falar um pouquinho mais do histórico. Os movimentos sociais em prol da reforma agrária, eles estão pressionando o governo para que se cumpra a sua lei máxima, que é a Constituição. Beleza? Tendo isso claro, vamos pensar que se o Brasil tem um histórico que nos leva a uma realidade de concentração fundiária, beleza? Se o Brasil tem esse histórico de concentração fundiária, é evidente a gente pensar que alguns movimentos vão reivindicar isso. E a gente vai ver que um dos movimentos importantes vão ser as ligas camponesas. As ligas camponesas vão surgir em 1945, né? Vão atuar durante o período do governo ditatorial do Getúlio Vargas, vão ter vários enfrentamentos e as ligas camponesas vão ser um movimento social vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, que teve o Gregório Bezerra como um dos seus principais líderes da Liga Camponesa. Então percebam que tipo era um movimento social com um impacto, né, com uma capilaridade também, chegava em vários produtores de vários interiores do Brasil, né? Só que daí a gente vai vendo que as mudanças políticas vão acontecendo, as ligas camponesas vão avançar em algumas pautas, vão retroceder em algumas, vão sofrer várias ameaças à sua existência, vão sofrer né, violência por parte de alguns estados que veem as ligas camponesas como, né, um movimento social ali que pode ser um enfrentamento, pode ser uma oposição, só que daí a gente vai ver que vai surgir a ditadura militar, tá? E a ditadura militar ela vai tomar a seguinte posição: ela vai entender que as ligas camponesas são uma ameaça, porque elas são vinculadas ao Partido Comunista Brasileiro e prezam pela distribuição da terra, né? Então, quando que foi o golpe militar, né? Em 1964. Então a gente vai ver que, ao mesmo tempo que a ditadura militar, ela proíbe as ligas camponesas, então vamos botar aqui, ligas camponesas terminam em 1964. Foram proibidas pelo governo. O governo, ele vai tomar uma postura sábia, talvez, né? Que ele vai criar, em 1964, o chamado Estatuto da Terra. Ou seja, ele vai colocar o seguinte: a partir de agora, vai ser responsabilidade do Estado fazer a reforma agrária. Os movimentos sociais não precisam mais se preocupar, o Estado chegou. Quem é que confia nesse discurso? Difícil, né? Então, o Estado vai ser responsável por fazer, então não precisa mais existir movimento social. Gente, a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe, né? Que tipo, enfim, mas foi criado esse Estatuto da Terra e vai ser por meio desse Estatuto da Terra que vai se criar essa referência de módulo rural e os governos militares vão fazer alguma
reforma agrária, né? Não o suficiente, né? Não, sabe? Mas vão fazer alguma reforma agrária. E a gente vai ver que junto, né, com esse processo do Estatuto da Terra, surge, né, o instituto que é responsável por isso atualmente. O que significa INCRA, né? Instituto Nacional de Colonização, colonização no sentido de distribuição de terras e reforma agrária. Colonização e reforma agrária, beleza? Então, é o instituto que até hoje é responsável por essa distribuição e tal. Só que, gente, eu comentei com vocês, né? As ligas camponesas são proibidas e a gente vai ver que, como a reforma agrária durante os governos militares foram insuficientes, vai surgir dentro da Igreja Católica, dentro da pastoral da terra, né? Então, um grupo de pastores com apoio, inclusive, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né? Tá? Então era reconhecida essa Pastoral da Terra pela CNBB, vai surgir dentro com o apoio da Pastoral da Terra durante a ditadura militar. Então vocês já podem ter noção, né, que as primeiras reuniões desse movimento que vai surgir vão ser reuniões às secretas, às escondidas, né, escondidos ali dentro do porão da igreja. Vai surgir o MST, tá? Que tem essa sigla que parece só Movimento do Sem Terra, mas eu acho que a sigla é importante, né? É o movimento de quem? Trabalhadores rurais, movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ou seja, a gente tem que pensar no seguinte, né? Pensa no próprio processo de mecanização do campo, tá? Então, trabalhadores vão sendo substituídos por máquinas. Só que muitos desses trabalhadores eram trabalhadores braçais, né? Que, tipo, aguentava aquele trampo de sol a sol, né? Então, não necessariamente eles tinham qualificação para migrar para uma cidade e ter um bom emprego numa indústria. Então, a gente vai ver que esses trabalhadores rurais sem terra, eles vão não têm a possibilidade de permanecer no campo cultivando a sua própria terra, porque eles não eram donos de terra, eles eram só trabalhadores. Então a gente vai ver que surge esse movimento durante a ditadura militar, com apoio, né, articulado junto com os padres, né, da Pastoral da Terra, dentro da Igreja Católica, e vai se tornar, né, atualmente o maior movimento social do Brasil, tá? Então a gente vai ver que esse movimento ele, conforme a gente falou, ele busca a reforma agrária, esse é o objetivo número um, tá? E ele vai utilizar a pressão para que o governo cumpra a sua própria Constituição. Então, um trabalho, né, de pressão ao governo, de visibilizar para o governo, né, que tem pessoas que precisam de terra. E é importante falar que as pessoas que recebem a terra depois de um assentamento, né? Elas não viram proprietárias da terra. Porque daí às vezes a galera fala, daí o cara vai fazer pressão para o governo para ter terra, ele ganha a terra, vende e compra uma S10. Não, gente, ele não vai poder vender porque ele tem o direito, né, de usufruir daquela terra, né? Durante a vida dele, ele vai ter um direito vitalício de produzir, de trabalhar, mas ele não ganha o direito de vender aquela terra. Então, gente, isso acaba, né? Muita gente não sabe disso e acaba espalhando, né, desinformação. E essa pressão do movimento social, ela ocorre principalmente por meio da ocupação de latifúndios improdutivos. A gente vê muito, o acampamento, a invasão do MST. Gente, tá? Eu não vou falar que em todos os casos teve uma conduta 100%, mas assim, maior parte dos casos, o que que tu tem? A ocupação de latifúndios improdutivos. E não é aquele latifúndio improdutivo que vai ser distribuído, eles não estão ocupando para ficar ali permanentemente. Eles estão ocupando de forma a visibilizar para o governo, chamar atenção. Ó, rapaziada, aqui tem uma área que pode ser redistribuída porque é uma terra grande pra caralho e não está servindo para porra nenhuma. E a Constituição diz que essas terras têm que ser distribuídas. Não fui eu que criei, agora vocês trabalhem. Estado, trabalhe, faz essa parte. Beleza? Então, basicamente era isso. Era tipo pegar uma noção geral desses movimentos sociais aí que são importantes e algumas questões aí Enem e URGS cobram sobre esse assunto. Beleza? Tamo junto.